Nós começamos hoje o estudo no livro de Levítico. Vocês vão receber 3 folhas, mas não se assustem. Essas 3 folhas são para 2 quartas-feiras, tá? Fiquem tranquilos. Ainda está com letra pequena, né? Então, fiquem tranquilos. Por falar em letra pequena, dá para enxergar? Ou está muito difícil? Porque com esse tamanho eu aproveito melhor o papel, mas não adianta eu aproveitar melhor o papel e vocês terem dificuldade demais para ler. Tá joia? Quem quiser depois, a gente pode mandar por e-mail. É só fazer contato aqui com a secretaria da igreja e a Camila imediatamente manda para vocês por e-mail. Sexta-feira nós começamos o Consagre, ainda temos vagas, os irmãos que puderem ir, quiserem, o acampamento, como eu disse domingo, não é para jovens, é para toda a igreja, com o objetivo de nos consagrarmos mais, um tempo de estudo da palavra, um tempo de oração, muito bom, um tempo de comunhão, o Consagre é um acampamento muito bom. Então, os irmãos quiserem ir, não se preocupem com essa questão de idade, a maioria é jovem, mas os nossos jovens são todos maduros. Não é acampamento que tem bagunça demais, que você vai dormir tarde por causa de bagunça. A turma muito tranquila, né, Abel? Não é? A turma muito tranquila. São os primeiros a dormir. O acampamento aqui que tem bagunça é o da terceira idade, né, Anilton? É o mais animado, é o da terceira idade. O Movimento Vida também, né, dona Selma? É animadíssimo, né? A turma... O dos jovens é tranquilo, viu, irmão? As coisas estão invertidas. O jovem é tranquilo demais. Queridos, nós começamos em Levítico, mas eu preciso fazer um exercício com vocês, que eu espero não seja tão cansativo nem enjoado, mas é o objetivo de aprendermos. Nós estamos aqui para isso, para conhecermos mais a palavra, aprendermos mais. Então, vocês sabem, a Bíblia tem 66 livros, e, embora 66 livros, 36 autores, mas a Bíblia tem um pensamento que domina de Gênesis ao Apocalipse. Então, há uma ligação entre os livros da Bíblia, e isso é muito importante a gente ter essa noção para interpretar a Bíblia. Né? O que Gênesis fala é base para você entender o Êxodo, o que Êxodo traz é base para você entender Levítico e assim por diante. Vamos fazer um exercício então. Nós começamos a estudar o Gênesis, terminamos o Apocalipse, começamos lá do final, e começamos no Gênesis. O que você precisa guardar no Gênesis para você ter a Bíblia inteira na cabeça? Capítulo 1, Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Capítulo 3, o homem pecou e desobedeceu a Deus. Ali nós temos o capítulo que nós chamamos da queda. Primeiro registro de pecado na Bíblia é em Gênesis 3. Até Gênesis 3, o pecado não havia pecado na vida ou na humanidade. Então você tem que guardar Gênesis 1 até 3, Deus criando todas as coisas. No capítulo 3 entra o pecado e muda todo o cenário. Quando o pecado entra no mundo, em Gênesis 3, muda todo o cenário. Ok? O pecado foi a maior tragédia que aconteceu na vida do ser humano. Em Gênesis 3, você tem ali o primeiro pecado, mas, e o mais aí é bem enfático, você tem também a primeira promessa de salvação. Gênesis 3,15, nós temos ali a sementinha do Evangelho, que os teólogos chamam de proto-evangelho. Sementinha do Evangelho. A semente, ela traz consigo
todas as substâncias e características da planta que vai nascer, mas você não a vê. Não é verdade? Você vê só a sementezinha, mas está ali. Então você vê toda a essência do Evangelho em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que viria o Salvador, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E a salvação viria por intermédio desse Salvador. Ali não aparece o nome de Jesus. Mas, estudando na Bíblia, você vai ver que aquele Salvador é Jesus. Então, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas. Gênesis 3, entrou o pecado. E você tem a promessa de Salvador. Depois você vai para Gênesis 12. O que nós temos em Gênesis 12? Vamos ver como é que vocês estão de Bíblia aí para memorização. Eu sei que vocês sabem. O que nós temos em Gênesis 12, que é tão importante? A chamada e a promessa de Deus a Abraão. A promessa de Deus a Abraão é que dele faria uma grande nação. Através de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Deus fez promessas muito claras a Abraão. Muito claras. Falou para ele que daria a ele terra, falou que daria a ele gente ou uma nação, ia fazer dele uma grande nação, e falou que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 1, Gênesis 3 e Gênesis 12. Gravou isso? Então você já tem o Gênesis quase todo na cabeça. O resto são eventos menores que estão dando base para esses eventos maiores. Quando Deus deu a promessa a Abraão, Abraão não tinha filhos. E Abraão foi desafiado a crer, a confiar em Deus. Ele estava na terra dele, no meio dos seus parentes, Deus deu uma ordem para ele. E à medida que Abraão obedecesse aquela ordem, Deus iria fazendo as promessas se cumprirem na vida dele. Abraão é o pai da fé. Deus abençoou Abraão. Porque Abraão, embora não fosse perfeito, muito longe disso, e a Bíblia registra erros, pecados de Abraão, mas Abraão foi fiel a Deus, obediente, e as promessas se cumpriram. E, de fato, Deus fez de Abraão uma grande nação. Quando termina Gênesis, você já vai perceber que a descendência de Abraão cresceu muito. E Gênesis termina com a história de quem? Uma das histórias mais lindas da Bíblia. A história de José, que é descendente de Abraão. O povo de José, dos dias de José, foram muito abençoados por causa de José. Lembra da história de José? Foram muito abençoados. Mas José morreu, veio outro rei, que não conhecia a descendência de José, e colocou pesado castigo sobre a família de José, sobre os descendentes de Abraão, e eles se tornaram escravos no Egito. E aí você entra em Êxodo. Então você cobriu Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 3, Gênesis 12. E aí entra no Êxodo. O Êxodo é a história dos descendentes de Abraão, que foram escolhidos por Deus para se tornarem uma grande nação. Êxodo é os descendentes de Abraão, que cresceram, se tornaram uma nação e se tornaram escravos de outro reino, que era o maior reino daqueles tempos, o reino do Egito. Amém? Quando Deus chamou Abraão, e aqui é importante você entender, Deus não chamou Abraão para abençoar Abraão, ou para usar Abraão apenas dentro do seu contexto. A bênção de Abraão, a promessa é que de Abraão faria uma grande nação. Através dessa nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus chama Abraão, Deus está escolhendo um povo para ele.
que mais tarde vai se chamar povo de Israel. Quando está no Êxodo, esse povo já começa a ganhar jeitos de uma nação mesmo. Porque até então era um povo nômade. Mas no Êxodo, eles já começam a ser vistos como nação. Por isso, você vai encontrar lá no início do Êxodo, a preocupação do rei, porque aquela nação que era escrava estava crescendo demais. O rei observou que os escravos estavam se tornando muito numerosos e que se eles se revoltassem, eles poderiam causar sérios problemas. Então o rei, ou faraó do Egito, falou: eu vou castigar mais esse povo, para que eles não se tornem rebeldes e se voltem contra o meu reino. Nesse contexto aí, Deus estava preparando o homem. Como é que é o nome dele? Moisés. Nesse ambiente, Deus estava preparando Moisés. De uma forma maravilhosa, Moisés cresce no palácio do faraó. É educado no Egito, mas o sangue dele é um sangue de hebreu. Quando Moisés chega na idade de 40 anos, ele percebe o seu povo sendo afligido, cada vez mais afligido pelo faraó, ele se revolta. E o sangue dele, o amor dele pelo seu povo, a compaixão dele fala muito alto. E ele toma uma atitude precipitada. Ele vai defender o seu irmão, e defendendo o seu irmão, ele mata o egípcio. E a partir daí, Moisés tem que fugir para o deserto, porque Faraó começa a perseguir Moisés e ver Moisés como ameaça. Moisés passou 40 anos, boa parte do Êxodo fala da história de Moisés, uma das histórias mais bonitas da Bíblia também. Ele passou 40 anos na corte do rei, crescendo e sendo educado no Egito. 40 anos ele passou no deserto fugindo. Quando ele tem 80 anos, Deus chama Moisés e fala: Moisés, agora eu vou fazer de você o libertador do meu povo. Você volta lá de onde você fugiu, encara o rei e diz para o rei, para o faraó, que você vai tirar o meu povo da escravidão. Então o Êxodo, o nome já diz, Êxodo é o quê? Saída. Então a história do Êxodo é Moisés tirando o povo que começou com quem? Com Abraão, tirando esse povo da escravidão do Egito. Você tem aí então boa parte do Êxodo na cabeça. Você lembra que Êxodo começa com o povo na escravidão, depois o povo é liberto por Moisés, e Moisés então conduz esse povo no meio do deserto. Para onde Moisés está levando o povo? Para a terra prometida. A terra prometida foi prometida a quem primeiro? A Abraão. Vocês estão percebendo como que a promessa de Deus é mais ou menos quando você joga uma pedra na água e ela vai criando ondas cada vez maiores? Já observaram isso? A gente, quando criança, faz demais isso, né? Joga pedra na água e fica vendo a onda crescer. Então, as promessas de Deus na Bíblia são semelhantes a essas ondas, né? Ela começa pequena com Abraão e, à medida que o tempo vai passando, ela vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então, Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. E aí você tem uma parte da Bíblia maravilhosa, riquíssima em lições para a nossa vida. E nós estudamos o Êxodo aqui e fomos muito abençoados com esse estudo de Moisés caminhando com o povo no deserto. E nós aprendemos que isso tem semelhanças muito grandes com a nossa vida hoje. Porque nós, como igreja, somos um povo que a semelhança daquele povo está caminhando. E muitas vezes a nossa vida é um deserto. As coisas que nos cercam são assim, exaustivas, cansativas, desafiadoras.
Mas o nosso destino não é o deserto, nós estamos caminhando para a terra prometida. Muito bem, você já cobriu o êxodo quase todo, mas tem uma coisa no êxodo que você não pode esquecer. E eu vou pedir você lá para abrir, porque essa parte é mais difícil de gravar, e era importante que vocês memorizem isso no capítulo 25. O povo está caminhando pelo deserto na liderança de Moisés. Capítulo 25, o povo está caminhando na liderança de Moisés. Duas coisas acontecem aí muito importantes nessa caminhada. Antes do capítulo 25, eu já ia pulando uma parte. Capítulo 20. O que acontece de importante no deserto que nós não podemos esquecer? Capítulo 20. Moisés está conduzindo o povo no deserto, já saiu do Egito. E num determinado momento Deus chama Moisés e dá para Moisés as leis que deveriam dirigir a vida daquele povo. Como que esse povo começou? Começou pequeno lá em Abraão. Foi crescendo, se tornou uma nação no Êxodo, mas era uma nação ainda escrava. Foram libertos por Moisés, já estão uma grande nação aí. Quando eles estão caminhando no deserto, Deus dá a Moisés as leis, os 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos? Para que o povo conhecesse a Deus e para que o povo soubesse como eles deveriam servir a Deus. Em linhas gerais, pastor, para que Deus deu os 10 mandamentos? Deus deu os 10 mandamentos para que ele, Deus, se tornasse conhecido do povo, o povo conhecesse Deus, para que o povo soubesse como deve servir a Deus. Só 10 mandamentos. E aí a gente deu uma passagem sobre o significado dos 10 mandamentos. Muito bem, você não pode esquecer que no deserto veio os 10 mandamentos. Depois, no capítulo 25, uma outra coisa muito importante acontece. Capítulo 25, versículo 8. Deus ordena ao povo que o povo construa o quê? Um tabernáculo ou um santuário. Por que Deus ordenou que o povo fizesse aquilo? 25:8. E me farou um santuário para que eu habitar no meio deles. Então, a partir daí, você vai ver, até o final do capítulo, o povo construindo o tabernáculo. E nós estudamos aqui cada parte do tabernáculo, e vimos que cada parte do tabernáculo, desde a sua entrada, todos os móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado muito importante na vida do povo. Estão lembrados disso? Muito bem. O povo constrói o tabernáculo com essa visão. Deus mandou que nós construíssemos o tabernáculo, porque no tabernáculo ele vai se manifestar de maneira diferente. Preste atenção numa coisa, que tem muita gente que erra aqui. Pastor, Deus só se manifestava no tabernáculo? Não. Não. Deus se manifestava em diversos lugares, de diversas maneiras, no deserto, em casa, mas no tabernáculo ele se manifestava de modo especial, de modo diferente. Certo? Termina o êxodo com a construção do tabernáculo. Deu para gravar até aí ou não?
Memorizou? Gênesis 1, Gênesis 3, Gênesis 12, Êxodo capítulo 1, depois Êxodo capítulo 3, depois Êxodo 20, depois Êxodo 25. Se você fizer esse exercício de vez em quando, você vai memorizar a Bíblia todinha. Então nós já estamos aí no final do Êxodo, quando terminamos os nossos estudos, no final do Êxodo, quando o povo construiu o tabernáculo. E aí Deus veio, se manifestou de maneira especial no tabernáculo. E aí você vem o livro de Levítico. O que é o livro de Levítico dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês? O que nós estamos fazendo? Estamos estabelecendo uma ligação entre Levítico e o que veio antes. O que representa o livro de Levítico para toda essa história que eu contei para vocês? Por favor, pode falar, podem participar. O que representa? O que é o livro de Levítico dentro dessa história? Se vocês quiserem olhar na folha, não tem problema. Alguém gostaria de participar? O que representa o Levítico dentro dessa história toda? Veja o que está na folha, no item estrutura de Levítico. Acharam aí? Olha o que eu coloquei. O livro de Levítico deve ser lido como uma continuação dos capítulos de 25 a 40 de Êxodo, pois a primeira expressão do livro, e chamou o Senhor a Moisés, sugere essa estrutura, que na realidade vai até o livro de Números 10:10, narrando o primeiro ano do nascimento da nação de Israel. As leis são discursos que Deus ordenou a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Estas leis eram para todo o povo, pois tratava sobre os procedimentos de culto, festas solenes, instruções para os sacrifícios e diretrizes gerais para que a vida religiosa não fosse desassociada da vida civil. Pegaram aí? Então o livro de Levítico está dentro do livro de qual? De Êxodo. Por que Levítico? Levítico, a organização do livro, nada mais, nada menos, que são leis de como o povo deveria agir na sua vida religiosa, na sua vida civil. Por isso que às vezes o livro de Levítico fica um pouco chato para ler. Porque você só tem leis e instruções. O que deve fazer, como deve fazer, nos seus mínimos detalhes. Muito sangue, muito sacrifício. Mas, procure entender agora, coloque o livro de Levítico que nós vamos estudar dentro do livro do Êxodo. Quando Moisés está dando instruções ao povo de como esse povo, que está onde? Na terra prometida? Está no deserto ainda. Como esse povo deveria servir e adorar a Deus. Levítico, no seu conjunto de leis, nada mais é do que um desdobramento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são sintetizados. E o Levítico explica em detalhes os 10 mandamentos. Tranquilo aí ou não? Às vezes você pensa assim, terminou o livro do Êxodo, terminou uma história. Vou começar outra história no Levítico. Não terminou a história, não. A história é a mesma, continua. Tá certo? Quem é o autor de Levítico? Quem é o autor de Levítico? Moisés. Ele é autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O mesmo raciocínio você vai aplicar para o livro de Números e o livro de Deuteronômio. O mesmo raciocínio. Estão todos dentro da história do povo. Pois não, pode perguntar.
Pode falar. A gente está acompanhando essa novela, Os 10 Mandamentos, e lá Moisés fala do princípio, que Deus criou os céus e a terra, e como que ele ficou sabendo disso? Deus que falou para ele? Não tenha dúvida. Ele não estava lá. Ué. Sem dúvida. Foi por revelação de Deus. Ele escreve, sabe? Revelação de Deus. Ah, boa pergunta. Os autores da Bíblia, eles registraram a Bíblia, muitos deles viveram o que eles registraram, alguns não. Certo? Apóstolo Paulo, quase tudo que ele escreveu, ele viveu. Ele escreveu cartas para igrejas que ele plantou, que ele fundou, situações em que ele vivenciou na sua época. Moisés já foi diferente. Moisés escreveu sobre coisas que ele nunca participou, por revelação de Deus. Os escritores da Bíblia, eles recebiam inspiração de Deus. Inspiração é a palavra que a teologia usa. E eles, então, registravam aquilo que Deus falava. O que Deus falava chama-se revelação. E esses homens, por inspiração divina, faziam o registro. Esse registro inspirado, mais tarde, se tornou a Bíblia Sagrada. Agora, demorou muito tempo para isso. Demorou mais ou menos 16 séculos para que a Bíblia fosse formada. Então, essas revelações que foram escritas e registradas, elas não foram aceitas assim muito fácil, não. Levou um tempo para que a igreja reconhecesse como revelação. Mas isso aí é outro estudo muito bonito, muito bom, como a Bíblia foi formada. Quem fez a classe de membresia, de novos membros, nós conversamos um pouco sobre isso aí. Inclusive, vocês devem lembrar, Daniel, a sua turma principalmente, que eu fiz um gráfico lá. 36 autores, 16 séculos, 66 livros. É só olhar na apostila que tem lá, o gráficozinho que eu fiz de como a Bíblia chegou até nós. Pois não, Vilma? As perguntas de vocês são importantes para a turma da internet acompanhar, por isso, tenha um pouquinho de paciência para o microfone chegar até vocês. O livro de Levítico, escrito há muitos anos, mas ele é tão forte na atualidade, né? Demais. Porque o versículo 45 do capítulo 11 fala assim: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E chamando a santidade. É onde nós vamos chegar agora. Você já foi no tema do livro. Mas não tem problema, não. É isso mesmo. E também uma outra coisa que me chamou a atenção, o amor ao próximo. Dê uma olhada de novo na introdução. Eu pulei lá para a estrutura do livro. A introdução. Depois em casa vocês leiam essa introdução, que se vocês memorizarem a introdução, vocês vão ver que é mais ou menos o que eu falei para vocês aqui. O povo de Israel, prestes a se transformar em uma nação, era o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. Deus escolhera esse povo sem nenhum tipo de critério ou merecimento e os libertara da escravidão do Egito para os encaminhar para a terra que prometera aos seus antepassados, Abraão. Essa terra seria o local onde o povo escolhido deveria servir de testemunho para as outras nações, e não o deserto. Tudo que eu falei aqui, né, a síntese do que eu expliquei está aqui. Portanto, esse povo, formado por ex-escravos, precisava, além da terra, de uma lei, um código de conduta, pois nessa terra eles teriam contato com as práticas de povos pagãos. O livro de Levítico contém este código para o povo da aliança, pois reflete a vida santa que esse povo deveria ter por causa desta aliança, confrontando essas práticas pagãs com a maneira correta de adorar ao único Deus. Tranquilo aí? Então, o Levítico foi dado para quê? Para que esse povo, que está indo para a terra prometida,
aprenda a servir a Deus no meio de um povo pagão, ou de um povo que não tinha temor a Deus, ou de um povo que adorava muitos deuses, de um povo que tinha práticas completamente antibíblicas ou contra a palavra de Deus. Então o Levítico veio para dizer ao povo o seguinte: olha, é assim que vocês devem viver, é assim que eu quero que vocês vivam, é assim que vocês devem me cultuar, é assim que vocês devem me servir. E muitas vezes esse povo olhava ao redor, olhava pela janela e via outros povos fazendo coisas diferentes. Mas esse povo deveria se manter fiel à palavra. Manter-se fiel a essa palavra, obedecer essas leis, significava temor a Deus, significava santidade. E esse é o tema do livro. O livro do Êxodo descreve a revelação e a construção do lugar de adoração do povo da aliança, o tabernáculo, como nós acabamos de falar. O livro de Levítico descreve os detalhes da forma de adoração que esse povo deveria prestar a Deus no tabernáculo. O nome Levítico vem do grego, que significa o que é relativo aos levitas. O nome hebraico do livro é Eshamou, tirado das primeiras palavras do primeiro versículo. Moisés não é mencionado como autor do livro, porém seu nome aparece mais de 25 vezes, quase em todos os capítulos, na expressão "o Senhor disse a Moisés", exceto nos versículos aí mencionados, o que leva judeus e cristãos tradicionais a atribuir a autoria do livro a Moisés. Contexto cultural. O povo vivia no meio de um povo com cultura diferente. Não era apenas os hebreus que tinham um sistema religioso composto de sacrifícios e sacerdotes no Antigo Oriente Médio. Povos egípcios, cananeus, realizavam holocaustos, ofertas de comunhão, tinham lugar próprio de adoração das divindades e demais rituais semelhantes aos israelitas. Porém, algumas diferenças mantinham o povo de Israel distinto do sistema religioso de outros povos, tais como... Amém? Até aí? O que nós acabamos de falar? Israel estava vivendo no meio de um povo que tinha culto, que tinha sacerdote, que tinha sacrifício, que parecia, mas ao mesmo tempo tinha grandes diferenças. O desafio do povo de Israel era o quê? Não fazer a coisa do jeito que os povos pagãos faziam, mas fazer aquilo do jeito que Deus havia mandado. Está vendo como que o livro de Levítico é, Vilma, como você disse? Qual a situação que nós vivemos hoje? É essa. Pois não, Zé Maria. Corre lá, Julinho. Julinho está fazendo... Não precisa nem academia amanhã, olha. O livro de Levítico, eu vejo, assim, olhando para os anteriores, os livros anteriores, que são aí Gênesis e Êxodo, é uma continuação, são livros sequenciais, mas também eu vejo o livro de Levítico como a melhor, ao final do estudo dele, eu acho que a gente vai entender isso, eu acho, né, pelos caminhos dos estudos aí, mas é um dos livros que mais explica o tipo do sacrifício de Cristo. Por que ele cumpriu daquela forma, por que foi cumprido daquela forma no sacrifício de Cristo? Quando ele veio, foi para cumprir todos esses requisitos que eram exigidos aqui em Levítico, né? Se a gente olhar os sacrifícios que eram exigidos aqui, da forma de culto, da forma de vida, da forma de sacrifício, da forma dos sacerdotes, lembrar de tudo isso, tudo isso serve para a gente compreender bem o sacrifício de Cristo, a forma
com que Cristo padeceu. Né? Foi para cumprir todos os requisitos que estão aqui em Levítico, principalmente na forma de culto, na forma de vida, nos sacerdotes, na forma de sacrifício, de oferendas, né? De sacrifício para remissão de pecados. Daqui no livro de Levítico vai falar muito sobre isso. Sim. Então eu vejo um estudo muito próprio para a gente fazer, sempre tendo em memória, em mente, o que Jesus passou, que foi para cumprir todos esses requisitos que Deus exigiu do povo aqui em Levítico, já bem, muito antes, né, da vinda de Cristo. Sem dúvida. Aí para baixo tem, na nossa folha, propósito e conteúdo. Que é exatamente isso que o presbítero Zé Maria falou sobre qual que é o foco do livro. Né? Essencialmente, qual que é o foco do livro. Então, ele pode ser dividido em duas grandes partes. Duas grandes partes. Primeiro, ele fala da base da comunhão nossa com Deus. Qual que é a base? O sacrifício de Jesus. Sem Jesus, nós não temos comunhão com Deus. Essa é a primeira parte do livro. E a segunda parte? Uma vez que nós estamos em comunhão com Deus, como nós devemos viver? Então, o livro de Levítico o tempo todo fala de Jesus. No primeiro momento, Jesus como sacrifício definitivo, para que nós tivéssemos comunhão com Deus. No segundo momento, agora que nós temos Jesus como nosso Salvador, como nós devemos viver? É por isso que o versículo central do livro de Levítico, aí na estrutura de Levítico, aí dentro do propósito aí, capítulo 11, versículo 44, 11, 44 e 45. Vamos ler juntos? 11, 44 e 45. Vamos ler? Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ainda o versículo, capítulo 19. Só o primeiro verso. Primeiro e segundo verso. Leamos. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Por que Deus, então, está dando as leis? De acordo com esse texto. E dize ao povo de Israel: façam isso e façam aquilo para que vocês sejam o quê? Porque eu sou santo. Então o livro de Levítico, baseado nisso, ele apresenta para nós uma grande verdade. Nós temos que pregar, nós temos que crer e temos que pregar tanto a expiação pelo sangue de Cristo. O que significa isso? Nós temos que pregar que Jesus Cristo derramou seu sangue para a nossa salvação. Como também temos que pregar o quê?
quanto à vida de santidade, baseada na expiação feita pelo sangue de Cristo. O salvo em Cristo tem que saber como andar com Deus em comunhão. Comunhão. Então, o livro de Levítico, ele tem uma verdade muito prática para nós, como crentes, como pregadores, como evangelistas, como líderes. Primeiro, a base de tudo na nossa vida, a base da vida da igreja, a base da minha vida, a base da sua vida, é o que Cristo fez por mim e por você. E aí você vai ver nos sacrifícios aqui, que todos esses sacrifícios aqui, todos, de alguma forma, eles apontam para Jesus. Alguns mais, outros menos. Nós vamos ver, por exemplo, o primeiro capítulo, que é o sacrifício de holocausto. Vocês vão ver que, em todos os aspectos, ele nos leva para o sacrifício de Jesus. Então, a primeira parte do livro, nós vamos ver uma sequência de sacrifícios que Deus mandou que o povo fizesse como forma de culto. E todos aqueles sacrifícios, nos seus detalhes, imprimiam na mente do povo a pessoa de quem? De Cristo. Eles conheciam a Cristo? Não. Mas eles estavam aprendendo sobre Cristo. Através do quê? Da obediência à palavra. Eles não tinham a menor noção sobre Jesus. Zero, noção zero. Que era preciso derramar sangue, de como Jesus morreria. Mas cada vez que eles faziam o sacrifício, era como se eles estivessem representando a pessoa de Cristo, a morte de Cristo e o sacrifício de Cristo. Gerações por gerações por gerações repetiam isso. Até que, finalmente, cumpriu-se a promessa e vem Jesus. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, todos os judeus que por séculos repetiram aqueles sacrifícios, a mente deles foi tocada por isso. Falou assim, nós ouvimos isso a vida inteira. Esse é o sacrifício. Por isso que João Batista, quando pregou, ele falou o quê? Qual que era a mensagem de João? Ele tinha uma pregação só. João Batista só tinha uma mensagem. Eis o Cordeiro que tira, arrependei-vos, creiam e sejam salvos. Ele só tinha essa mensagem. Eis o Cordeiro. Por que Cordeiro? O Cordeiro que vocês sacrificaram a vida toda, agora é esse. E é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa, gente, é a primeira parte da nossa mensagem. Essa é a primeira parte da mensagem da igreja, a primeira parte da minha vida e a parte mais importante da minha vida e da sua vida. Porém, o livro de Levítico diz que eu tenho que ter uma outra preocupação. Agora que eu tenho Jesus, a minha vida é diferente. Agora que eu tenho Jesus, a minha vida é diferente. Por isso, a segunda parte de Levítico são detalhes de como o povo deveria viver. A primeira era de como eles deveriam sacrificar. Para que fosse muito claro para eles de que eles precisariam de um Salvador. Vocês estão perdidos nos seus pecados, vocês precisam de Salvador. E a segunda parte, uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário por vocês, agora vocês têm que ter um estilo de vida diferente. Meu irmão, você quer ter uma vida abençoada? Amém? Você quer levar Deus a sério? Amém? Todos nós estamos aqui por isso. A sua vida tem que ter esses dois aspectos. Acorde todas as manhãs grato a Deus pela salvação. Todas as manhãs, a primeira palavra é de gratidão. Está tudo lascado na sua vida, como diz o
o nortista está lascado, está danado. Mas você que está em Cristo tem sempre primeiro uma palavra de gratidão. Está dando tudo errado. Mas você é diferente. Porque você já deu certo. Cristo já te aceitou. E você está livre do inferno, você está no céu. E o sofrimento, as lutas, isso é temporário. O que me aguarda é o céu. O pior já foi resolvido, que é o meu problema de pecado. Então, você tem sempre uma palavra de gratidão. Por isso que o crente é meio bobo. As pessoas que não conhecem Jesus acham o crente bobo, meio doido. Que o negócio está pegando fogo, a gente está cantando. Está orando. Eu lembro que eu ouvi o testemunho do Jesse Valadão, logo quando ele se converteu. Lembra do Jesse Valadão? Alguns aqui assistiram o filme dele. Né? É bem antigo, hein? O Jesse Valadão foi um dos atores mais importantes, né, do cinema brasileiro. E ele falava assim, ó, tinha uma coisa que me deixava invocado, era isso. Eu falava dos meus problemas para os crentes que conviviam, eles falavam assim, glória a Deus, vamos orar. Eu falei, aquilo me deixava invocado demais, o negócio está terrível, o povo está cantando, o povo está falando em oração. Eu não me esqueço dele dando esses testemunhos, que povo maluco. É assim mesmo, porque o pior já foi resolvido. Agora, nós temos uma segunda preocupação, se você quer ter uma vida abençoada. Como é que eu vou viver agora? Meu dia a dia. Antes de chegar no céu. Antes de chegar no céu, ainda tem uma tarefa aqui. A minha vida vai ter que mostrar, ou ela vai mostrar Jesus. E eu só estou aqui na terra, Deus só está me segurando aqui, para que eu sirva de instrumento para Ele, para isso. Fora disso, acabou. O resto é passageiro. O que vale a pena é isso. Eu sei que a sua profissão, para muitos de nós aqui, a profissão é a maior conquista nossa. Muitos de nós estudamos tanto para ter uma profissão, ou o nosso negócio, o nosso empreendimento, é a coisa mais importante. A vida inteira, a gente lutou para isso, a gente conquistou isso e depende disso. Só que isso não chega nem perto do privilégio de você servir a Jesus. Isso é a coisa mais importante que você faz aqui. Muito mais do que a sua profissão, mais do que qualquer coisa. Então, o livro de Levítico é um livro do Velho Testamento em que eu e você podemos ler dentro dessa visão. Eu não vou prolongar muito, porque nós estamos numa noite quente. Eu queria encerrar essa primeira parte do estudo, porque a próxima nós já vamos entrar no livro. Eu queria encerrar lendo com você um versículo, que é um dos versículos que eu tenho mais medo de ler na Bíblia. Tem versículo que a gente tem medo de ler, não tem? Esse eu tenho medo de ler. Hebreus capítulo 11, versículo 28 e 29. Eu vi uma mensagem tão forte nesse versículo, que eu custei a me conter, para não me derramar em lágrimas. Foi uma das mensagens mais bonitas que eu já ouvi na minha vida com o pastor Russell Shedd. Ô, Júlio, você que é da área, ele estava falando num congresso de louvor e adoração, e o tema foi esse versículo. Hebreus 11, 28 e 29. Vamos ler? Ele está na... É a última escrito aí da nossa folha. Lá no final da nossa folha, a última coisa da folha. Hebreus 11, 28 e 29. Será que eu... Espera aí um pouquinho. Será que eu estou falando errado para vocês? Não é 11 não, é 12. Desculpa aí, depois vocês corrigem aí para mim. Hebreus 12, 28 e 29. Se você puder ler na folha, melhor, que a gente vai ler uma versão só. Vamos ler?
Por isso, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, um fogo consumidor. Gente, olha que versículo maravilhoso. Primeira parte do versículo, 28. Eu achei melhor essa tradução aqui, mas aquela ali também é boa. Por isso sejamos o quê? Por quê? Porque nós já temos um reino que não se abala, inabalável. Sejamos agradecidos. A primeira coisa, meu irmão, você não tem razão para murmurar, não. A Bíblia já encerra o assunto aqui. Por isso, sejamos agradecidos. Porque nós já recebemos um reino inabalável. Ponto final. Então, sendo assim, sirvamos a Deus de um modo que o agrade, com reverência e santo temor. Não é medo, não, é santo temor. É diferente. Medo é uma coisa, temor é outra. Porque, na verdade, o nosso Deus é o quê? Consumidor. Eu pergunto a você, querido. Vamos trazer para os nossos dias. O que as pessoas pensam de Deus nos nossos dias, hein? O que você pensa de Deus e o que as pessoas no nosso tempo pensam de Deus? Qual é a visão da nossa sociedade hoje? Você falou uma coisa que a gente ouve demais, Marcos. Deus é o quê? Deus é amor. Não é? Deus é amor. É a coisa que mais nós temos ouvido hoje. Deus é amor. Nós estamos aí com esse movimento no mundo inteiro. Mas vamos falar de Brasil, né? Em que a gente vê sendo jogado no lixo os valores que sempre nortearam a nossa vida. Valores de família, principalmente. Jogado no lixo. Uma imoralidade, uma promiscuidade que não tem limite. Uma violência, um negócio doentio, né? Estava conversando com alguém. A moda agora é matar, picar, colocar no saco plástico e pôr na geladeira. Essa virou moda agora. Observe o tanto de crime assim. Agora observe o processo. O indivíduo mata, pica, põe no saco plástico, depois ele põe na geladeira. Teve um lá em São Paulo que fez tudo isso e ainda envolveu a geladeira lá com as fitas. Foi lá, recebeu o aluguel, foi embora. Depois de alguns dias que entraram lá e desconfiaram e foram verificar, estava lá. A mulher que ele esquartejou. Um nível de violência e de imoralidade sendo justificado. As nossas leis estão mudando. As nossas leis estão mudando. Está aí esse debate do homossexualismo, que está um negócio estranhíssimo demais. Estranhíssimo. Esses dias eu falei para minha filha, eu falei assim, minha filha, casa logo, que os homens estão acabando. Observa para vocês verem. A gente tem até saber o que fala, porque senão pode levar um processo nas costas aí. Mas a moralidade perdeu todo sentido. E as pessoas continuam falando o nome de Deus. Uma das igrejas que mais cresce hoje em dia é a igreja
que apoia o movimento. Agora, nós estamos falando de coisas extremas, né? Vamos falar de coisas práticas para nós hoje. O que na prática isso afeta a minha vida, a visão de Deus que é fogo consumidor? A maneira como nós adoramos, a maneira como nós servimos, a maneira como nós compramos, vendemos, a maneira como nós nos relacionamos, afeta tudo na nossa vida. Deus é amor? É lógico que é. Essa é a primeira parte da verdade. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, não merecendo nada. Mas tem a segunda parte, meu amado. Ele é santo e quer que a gente viva de maneira santa. Então não basta a primeira parte. Porque às vezes a gente transforma a graça de Deus, essa liberdade da graça de Deus, em libertinagem. Não foi o que Paulo falou? Falou, vocês estão dizendo aí, se a gente é salvo pela graça, vamos viver no pecado. É salvo pela graça mesmo, vamos viver no pecado. Ele falou, de modo nenhum. Ele mesmo responde no versículo seguinte, de modo nenhum. Então, a graça de Deus, ela tem os dois aspectos. Ela salva sem nenhum merecimento todos nós, que nos arrependemos e cremos, mas ela requer de nós um estilo de vida diferente, que honre a Jesus. Porque o Deus é fogo consumidor. Eu preciso ter na minha vida essa visão de um Deus que é amor, mas de um Deus também que quer a minha santidade. O que é a minha santificação? Eu preciso equilibrar isso na minha vida. E nisso, meus amados irmãos, está a força da igreja. Nisso está a minha força e a sua força. A força do testemunho de uma igreja está nisso. A igreja que só apresenta a graça do Deus que salva o pecador, sendo pecador, mas que nunca ensina sobre santificação, é uma igreja doente. Uma igreja que não tem disciplina. É a igreja onde os crentes não estão nem aí, faz o que quer fazer. Eu tenho um amigo médico, e ele falava para mim, falou, Honório, o que eu gosto dessa igreja é que vocês puxam a orelha do povo lá, né? Na minha igreja a gente entra e sai. Primeiro que ninguém conhece a gente. Segundo que eu estou, às vezes, lá assistindo, participando, o fulano lá já está olhando para a fulana, já tem 2 mulheres, o outro já sai para fumar, uma bagunça danada. A vantagem dessa igreja, eu lembro porque eu convivia com esse médico e de vez em quando a gente jogava um pouquinho de sal, né, para evangelizar. E aí a gente começava a conversar e ele falava isso. Eu gosto da sua igreja, que vocês puxam a orelha. Mas é porque, irmãos, a igreja saudável ela tem doutrina de santificação. A igreja saudável tem doutrina de santificação. Agora, é difícil cada vez mais se ouvir sobre isso, né? É difícil. É mais gostoso ouvir uma mensagem que faz aquele cafuné. Não é? O cafuné é tão gostoso. Você é uma bênção, irmão. Você é um filho de Deus maravilhoso, né? Você é um cara excepcional. Mas é aquela mensagem que falou assim, você não vale nada, cara. Você pede, põe a boca no pó e pede a Deus perdão pro seu pecado, porque senão talvez Deus te aceite, viu? Pega leve. Pois não? Hã? O que ela quer buscar. É verdade. Né? Verdade. Mas a tendência disso que eu estou falando é que nós temos uma sociedade que só quer a primeira parte, né? É isso que está o nosso desafio como igreja. Nós estamos aqui hoje 100% igreja. Esse é o nosso desafio, irmãos. Primeiro a nossa vida e depois zelar pela igreja, para que a igreja seja uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que zela, uma igreja que tem disciplina. Orar, isso não significa que agora a gente vai viver apontando a vida para os outros, o dedo para a vida dos outros, procurando pecado. Não é isso, não. Isso aí é farisaísmo. Não é isso que Jesus nos ensinou, né? Vai e não. Jesus não falou, vai, continua do jeito que você está. Ele levantou o pecador, não jogou pedra, porque falou para os outros, vocês são igualzinhos a ela,
não joga pedra, mas levantou e falou, não continua desse jeito não. Muda de vida, né? Então, esse é o nosso papel como igreja. Não é apontar o dedo, é levantar e falar assim, vamos mudar de vida juntos, como igreja, né? Essa é a visão de Levíticos. E nós vamos estudar agora o capítulo 1, e nós vamos ver como que ele nos apresenta Jesus e nos desafia uma vida de santidade. Que Deus nos ajude.